Um estudo feito pelo IBGE em 5 estados do Brasil revelou que a leitura ocupa uma fatia bem pequena do dia a dia do brasileiro. São gastos, em média, 6 minutos de leitura por dia. Entre os 10 e 24 anos, o valor cai para 3 minutos. E você, está dentro dessa estatística? Sabe dos benefícios que esse hábito pode trazer para a sua vida? Fique ligado que o programa de hoje vai falar sobre leitura. Já estamos no ar. Olá, é muito bom receber você. O programa Minha Vez começando agora, pronto para poder discutir assuntos interessantes e gostosos com você. E com a gente, uma turma muito especial que estuda aqui no IABC, um colégio aqui de Goiás. Tudo bom com vocês? Animados, prontos para poder conversar sobre o assunto de hoje. Falando nisso, sinceramente, hein, de verdade. Quem gosta de ler aqui? Gostam de ler de verdade? Leiam muito, leiam pouco. Sobre leitura, a gente vai conversar com uma pessoa muito especial hoje, tá bom? Felipe Lemos, jornalista, também tuiteiro, blogueiro e escritor. Escritor. Felipe, seja muito bem-vindo. É bom receber você, o programa Minha Vez. Tenho uma alegria muito grande para receber. Que tal você deixar uma mensagem pro pessoal de casa? Que bom estar com vocês, né? Poder falar sobre leitura, um assunto importante pra gente. Pra mim, é muito legal falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre a importância da leitura aqui, né? Como ter hábitos de leitura, né? É isso aí, quer aproveitar e mandar um abraço, um alô para alguém, Eu para alguém da família? quero mandar um abraço para minha esposa, Josiane, para minha filhinha, Gabriela. Quero mandar até para minha sogra também, a dona Cecília, que está aí acompanhando com a gente também, com os meus amigos que trabalham na divisão sul-americana, na sede da igreja. Enfim, o pessoal que está acompanhando aí, um grande abraço. Então, Felipe, você mandou um abraço especial aí para a sua turma, para a turma onde você trabalha. Você trabalha onde? Eu trabalho na divisão sul-americana, é a sede da igreja para 8 países sul-americanos. Da Igreja Adventista. Igreja Adventista. Fica em Brasília, a sede. E lá a gente trabalha com, vamos dizer assim, do Equador para o Uruguai. A gente cuida de todas as atividades ali, os escritórios regionais. Você gerencia toda essa parte de notícias ali. Sim, a agência de notícias da igreja, a área de assessoria de imprensa, entre outras atividades. E lê bastante por causa disso, né? Com certeza, né? Obrigatório. E essa turma aqui, você acha que lê? Com que você certeza, acha? com certeza. Eu estou olhando aqui para eles e tenho certeza que eles leem. Tem cara de quem lê. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto é que vocês leem por semana, em média, ou por mês, sei lá, não sei como é que vocês leem. Como são os hábitos de leitura de vocês? Bom, o meu objetivo para esse ano era ler 10 livros, só que eu só consegui ler 5. Então eu acho que a minha média de leitura não tá lá essas coisas, não. E aí, quem mais? Quem mais quer dizer? Como Bom, são os hábitos? Em casa, a gente tem o costume de colocar sempre uma média para toda a família, meu pai, minha mãe. E esse ano foi 20. Eu consegui ler só 10 até agora, mas o ano não terminou, então O é pra lado gente bom continuar. que o ano não acabou, né? Ainda dá tempo. É verdade. O lado bom que o ano não acabou e é bom que a gente tenta se encontrar, assim. É muito complicado a gente ter esse hábito de leitura, mas é o que a gente procura sempre. É isso aí. Quem mais? Quem mais queria falar? Eu lia 2 livros, em média 2 livros por mês, ano passado. 2? 2 livros por mês. Mas esse ano, como eu estou formando, ficou um pouco mais complicado. Então eu abaixei para 1 livro por mês, mais ou menos. Esse ano eu li em média uns 10 livros. 10 livros, 10 livros. Felipe, Olha, você lê quanto, Felipe, por mês? por mês dá uma média de 2, 3 livros, né? 2, 3 livros 2, por 3 mês. livros por mês, né? É uma média assim que a gente tem que tentar manter porque tem muito material e muito livro ao mesmo tempo, né? Uhum. Não sei, muita gente tem costume de fazer isso, ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Mas a média, eles estão bem acima da média do Brasil aí, hein? Que a média do Brasil é de 2 livros, não chega a 2 livros por pessoa por ano. Olha aí, Essa é a média parabéns. do brasileiro, né? Que não é nada para comemorar, né? É importante esse hábito de leitura, Felipe? Leitura ela é muito importante e não é só para quem trabalha com a área de letras ou comunicação, como se alguns imaginam, ou para ser professor. Leitura ela é importante para todas as áreas, desde áreas de ciências exatas, engenharia, matemática, até área biológica, de saúde. A leitura ela é importante em todas as áreas, porque ela te dá base para você compreender o mundo que está ao teu redor
né? E você conseguir se contextualizar, né? A leitura ela te ajuda a você saber onde é que você está, o que está acontecendo. Você fica antenado, sabe o que está... Sim, você também consegue se aprofundar em algumas coisas que sem a leitura muito dificilmente você conseguiria. Até na hora de conversar com alguém, né? Dá pra saber se lê, não lê, Com como certeza. tá. Você sabe quando a pessoa lê e quando a pessoa só vê coisas. Uhum. Tem gente que só vê. Ah, eu vi isso aqui. Ah, fiquei sabendo que aconteceu isso lá. Tá, mas e aí, você leu sobre isso? Não sei. Aí começa a ficar mais superficial a conversa. Então, para você ter um pouquinho mais de profundidade, a leitura ela é essencial. Ela tem que fazer parte da tua vida. Como eles falaram, ter hábitos. E hábitos não é assim, de vez em quando. Ah, agora eu lembrei, vou ler. Não, você tem que manter uma Tem que regularidade. ter uma rotina ali e Sim, tudo mais. rotina de Tal. leitura. Vocês têm rotina de leituras? Como é que é? Como é que funciona essa vida de vocês de leitura? Eu tenho o hábito de leitura, eu leio todos os dias, em média 1h30, 2 horas, no período da tarde, que é onde eu consigo absorver mais, onde eu fico mais livre também. E eu leio não só assuntos que me interessam, mas também outros assuntos para poder estar por dentro. E eu acho muito importante a leitura para mim, porque é uma forma de recreação, uma coisa que me alegra, uma coisa que eu me identifico mesmo. Você acha que faz diferença essa questão? Gabriela falou que ela à tarde rende mais. Isso varia de pessoa para pessoa. Como é que funciona? Varia. Tem gente que... Depende da rotina da gente. Né? Tem gente que eu leio mais de manhã e à noite. À tarde, depois do almoço, principalmente ali, não acho uma boa hora para eu ler, né? Principalmente se eu já comido muito, né? Então a gente depende muito. Agora, o importante é ter rotina. E é importante, assim, para quem está começando a querer adquirir o hábito de leitura, é não pensar assim, não, eu quero ler, vou ler um livro com 500 páginas, 600 páginas, vou ler, esse livro aqui é o meu alvo. Se você não tem o hábito de leitura regular, comece com livros pequenos, menores, com menos páginas, e tem que ser assuntos que você realmente goste. Ela falou assim, tem assuntos que eu não me interesso muito, mas ela já está num hábito de leitura progressiva. Então, provavelmente, se ela começasse a ler hoje, ela não ia pegar um livro que ela não gosta, sobre um assunto que ela não gosta. Uhum. Isso já vira um obstáculo à leitura. Não vai querer continuar. Então, tem que começar com livros que interessem, que sejam assuntos legais. Eu costumo, quando eu falo um pouquinho sobre leitura, eu costumo dividir a leitura, digamos, em 3 tipos. Tem a leitura técnica, que é aquela leitura que você faz por causa do trabalho, dos estudos que você está tendo. Eu tenho que responder alguma coisa. Você está estudando sobre um assunto, então você começa a ler. Essa é uma leitura legal, mas ela é leitura técnica. Você está lendo basicamente porque você precisa saber fazer uma prova, precisa apresentar um trabalho. Tem a leitura meditativa, reflexiva, que não é que você lê. Às vezes você não lê todo o livro num dia ou 2 dias. Você lê ao longo de meses. É uma meditação, é a Bíblia, são livros cristãos, alguns livros cristãos. Então, mas tem a leitura que é a leitura que você faz para se contextualizar, para você entender coisas que você não compreende, saber um pouco o que está acontecendo fora do seu mundo. Você está vivendo aqui no internato, né? No colégio. O que está acontecendo em outros países? O que está acontecendo com outras culturas? Você lê sobre isso. Então, esse é um outro tipo de leitura. São 3 tipos diferentes. Então, tem muita gente que eu conheço assim, eu leio muitos livros. Aí você vai olhar que livros que ela lê. Só livro técnico para trabalho. Legal, conta. Mas tenta pensar assim, eu quero ler livros que não são da minha área. O conhecimento fica mais amplo quando a gente... E aí você começa a conhecer outros tipos de texto, outros tipos de redação, outros estilos literários. Né? Tem muitos estilos literários, só que se você lê só sobre um tipo, você acaba perdendo o que os outros têm de interessante. Né? Tainá? Da leitura é porque, na maioria das vezes, você tem um assunto para conversar. Se você está ali numa rodinha com seus amigos e tal, você sempre vai surgir com um assunto interessante, sem falar mal de ninguém, sem precisar usar assuntos inúteis, né? E eu acho isso muito interessante no meu grupo de amigos, porque a maioria das pessoas lá lê. Então, a gente acaba sempre tendo um assunto legal e dando muitas risadas pelas coisas que a gente aprendeu lendo. Isso é muito legal, né? Você está falando dos estilos literários, né? A gente citou alguns, tem mais algum estilo literário?
Não, existem estilos, existe o estilo jornalístico, por exemplo, que não é exatamente literário, mas é um estilo que Sim. também funciona, que é a redação jornalística, que é diferente. Você tem... aí vai entrar realismo fantástico, tem muita coisa, tem literatura de tudo que é tipo, para tudo que é gosto e escrito de tudo que é maneira, né? Então, depende muito, tem autores, por exemplo, que capricham na descrição do personagem, que ficam lá 5 páginas Nos descrevendo. mínimos detalhes. Você vamos pegar um clássico da literatura mundial, que muitos talvez não já tenham lido alguma coisa a respeito. Você pega um Dostoiévski, por exemplo, é um escritor russo, que ele gasta em alguns livros dele 3 páginas só descrevendo como é que o personagem se sentia naquele ambiente. Então você aprende o quê? Descrição ali. Como é que você descreve? Não chega assim, ele chegou e pegou a câmera. Não, ele chegou com passos vagarosos, pisando, nos mínimos assim, detalhes. pegou com a mão direita, entendeu? Ele detalha. Então aí você aprende. Agora tem outros textos que não vão por esse caminho, fazem mais um diálogo entre personagens, te levam a imaginar. A leitura é muito legal porque ela leva você a imaginar a cena, construir pensamentos que, se você pega tudo pronto no vídeo, você Felipe, não é que é ruim, mas você perde, né? Você falou da imaginação e eu queria voltar nesse assunto daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque é muito interessante. O livro mexe com a imaginação da gente. Mexe ou não mexe? Com certeza. Concorda? Mexe. E você em casa, concorda com isso? A gente volta já já falando sobre leitura. É isso aí, estamos de volta e hoje falando sobre leitura, algo muito especial e importante para a nossa vida, com essa turma muito especial que já mostrou para a gente que gosta de leitura. A gente estava falando aqui, Felipe, que a leitura mexe com a nossa imaginação, né? Você estava falando de alguns autores que descrevem com detalhes, os mínimos detalhes. Realmente a leitura faz a gente viajar na imaginação? Faz. A leitura, ela te leva aos lugares que estão sendo descritos ali. Você não conhece, por exemplo, eu não conheço alguns países, mas pela leitura, dependendo como o livro é escrito, né? Eu consigo me transportar para aquele ambiente, consigo me imaginar naquele ambiente, consigo ver aquele lugar, embora eu não conheça e nunca tenha estado lá. Então a leitura, ela é muito interessante, ela faz você pensar, você criar ideias aí, né? Então, diferente, né? Ela é diferente do vídeo, né? Que já traz tudo pronto. Tudo prontinho. O vídeo, você olhou ali, tem aquele impacto. A leitura não, você vai construindo na sua mente o que é que você imagina. E depois... Por isso a forma como o texto é escrito Sim. ajuda. Tem alguma forma que é mais, que consegue mais além, ou a crônica, não sei. O que você acha que consegue mais assim? As crônicas são geralmente leituras do cotidiano. Uhum. É o dia a dia das pessoas, que é escrito ali num texto mais ou menos curto, literário, meio jornalístico e tal, que acaba descrevendo um pouco do que as pessoas, na verdade, veem no dia a dia, mas que não está escrito, não está registrado. Então, você acaba lendo e pensando, puxa, mas é assim que acontece mesmo na vida, né? Isso é crônica. E você gosta de crônica? Não, né? eu sou fascinado por crônicas. Eu escrevo crônicas há mais de 10 anos. Eu gosto muito desse estilo, leio nos jornais, leio nas revistas, leio na internet. É muito legal porque é o dia a dia da vida sendo retratado ali. Você tem um recortezinho ali, um momento que você começa a pensar nisso aí, né? Então é por isso que você lançou recentemente aqui essa coleção aqui de crônicas aqui pela editora. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa, né? Crônicas para ler e pensar, lançado aqui pela editora Casa Publicadora Brasileira. São quantos volumes, Felipe? Não, por enquanto são só 2, né? Só 2 volumes, é? É o começo, né? Apresenta pra gente aí, quais são as ideias aí? Esse material aqui, esse volume 1, são crônicas que a gente chama assim de não religiosas. São recortes do cotidiano. É o que acontece na vida das pessoas, mas que eu procuro fazer o leitor pensar um pouquinho naquilo. Tem um pouquinho de ironia, é um pouquinho engraçado, não é uma coisa assim, vou lá e faço uma matéria jornalística. Não, é uma coisa mais despojada. E é o dia a dia, a ideia é sempre o dia a dia. Tem sobre tudo que é assunto, meio ambiente, consumo, medo de barata, tem de tudo aqui dentro, né? Esse negócio de ser pop, de ser visto por todo mundo e ser famoso por um tempinho, tem de tudo aqui. E nesse segundo livro,
são crônicas mais religiosas, que fazem a gente pensar um pouquinho sobre alguns aspectos da Bíblia. Só que não é exatamente pegar um texto da Bíblia e fazer uma explicação sobre ele. Não é isso. Aham. Eu procuro trabalhar em cima de algumas cenas que estão retratadas na Bíblia, mas que eu vou lá e aprofundo. Tento imaginar um pouco o que se passava na mente do personagem bíblico naquele momento. Uhum. Então é uma outra visão de alguns assuntos bíblicos. E aí tem de tudo. Tem até personagens que são pouco citados na Bíblia, mas que eu abordo um pouquinho de como seria a vida dele, baseado no que a gente já conhece da história, Uhum. da cultura e de outros personagens parecidos. Então, essa é a ideia, Legal. para pensar. É para ler, A ideia é pensar, é fazer pensar a partir pensar. disso aí. Não é para finalizar, vou tirar um conceito Aham. fechado aqui. Não, é para você começar a refletir um pouquinho na sua vida a partir daí, né? Sim, João. A questão de pensar, né? Eu acho que uma das principais funções da leitura é isso, é formar uma consciência crítica. Ainda mais porque na sociedade que a gente vê, o que tem no Brasil são analfabetos funcionais. A pessoa que sabe ler, mas não pensa. Não pensa, não sabe nem por que está lendo, o que está Exatamente. lendo. Uhum. Sim, Eu Ivete. tenho uma dúvida ainda voltando ao aspecto do gênero, de pensar, sobre os livros de autoajuda. Se eles se edificam a gente, ou realmente são algo bom, uma leitura boa pra gente ler. Uhum. E esses Olha, livros de... Tem muito. Livros de autoajuda são os mais vendidos. Em todas as listas de vendas, são os mais vendidos. Assim, ó, se você for olhar pelo lado bíblico, eles não edificam muito. Por quê? Porque eles partem do princípio de que você resolve os seus problemas consigo mesmo. Ou seja, Como diz você- autoajuda, se vira, né? é a autoajuda. Você resolve os seus problemas a partir do que você pensa, do que você é, do que você acredita. Mas não é o que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que vem a ajuda do alto, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então é Deus intervindo na nossa vida e nos fazendo melhores, mais felizes, mais obedientes e tal. Sob o ponto de vista literário, há muitos livros de autoajuda que são pobres em termos de literatura. Eles, na Pobres no verdade, sentido de como foi escrito? muitos deles são assim, muito simples. São histórias, simplesmente de vida de algumas pessoas. Não é que seja ruim, eu não sou contra isso, eu acho muito legal histórias de vida. Mas não dá para comparar com um texto que descreve uma cena, que entra numa cultura, que explica um contexto de um outro país, de uma outra região. Então não dá para comparar. A autoajuda ela tem o seu lugar na literatura, mas nem de perto ela é a literatura mais sofisticada que você pode ler. Uhum. E biblicamente ela tem esse problema de que ela parte da ajuda que o ser humano Você mesmo. busca e produz em si mesmo. E na verdade não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia já coloca Deus como sendo a sua grande fonte de Sem ajuda, dúvida. de solução. Isso mesmo. E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente não percebe que não é questão de desmerecer um tipo de livro ou outro, de literatura ou outro, mas muitas vezes a gente concentra tanto a nossa atenção na gente mesmo, que esquece que a vida é muito mais do que nós, né? Nós estamos um grupo em conjunto e eu acho que o interessante é quando a leitura faz isso, né? Faz isso com a gente. A leitura, pra gente, no aspecto espiritual, ela tem que nos elevar espiritualmente, ela tem que nos fazer sentir melhores e sentir necessidade de Deus. Então, por isso que livros que espiritualmente você deve ler, livros que vão te levar para mais perto de Deus, que vão te levar para sentir necessidade de Deus, para você querer conhecer mais sobre Deus e gostar mais do que Ele gosta. Então, aí é nesse sentido que os livros podem te ajudar. E não a literatura que te leva para você, fechado em si mesmo, você resolve tudo, você é o centro das atenções, Uhum. que é o que acontece com a maioria dos livros que são publicados. Então, livros cristãos, eles são muito importantes para a edificação espiritual, muito importantes em qualquer idade. Agora depende o tipo de leitura, né? Para faixa etária, para a fase da vida, sim. né? Então, também tem isso, né? E a turma é esperta que ele escreve exatamente para aquilo que a turma gosta, né? Claro. Por exemplo, agora, recentemente, a gente tem visto muito isso, esse fenômeno, que é o quê? O livro juntamente com o cinema, eles vão lançando junto, isso tem tudo a ver. Como é que você enxerga legal, isso? É legal porque, assim, os livros cristãos, se você... Vamos pegar a Bíblia, por exemplo. Tem ficção na Bíblia? Tem. Jesus contou parábolas. Sim. Elas eram ficções. Ele contou, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, que não tinha nada a ver com a crença digamos assim, a crença geral
dos próprios cristãos. Uhum. Mas por que ele contou aquela parábola? Para ilustrar um outro conceito, uma outra ideia. Não era para que as pessoas se concentrassem nos personagens em si, o que eles estavam fazendo. Então tem muita coisa que profetas contavam uma parábola para fazer um rei se tocar do que ele estava errado. Então tem ficção. Então o uso da ficção, por exemplo, para livros cristãos, para textos cristãos, não tem problema nenhum, desde que o objetivo seja levar para perto de Deus. Desde que o objetivo não seja desvirtuar princípios também. Isso é muito importante. Não é colocar distorcer um princípio ou renegar um princípio colocando uma historinha ali que não tem nada a ver. Não é um pretexto, né? Não. Mas então é legal. Então o uso de ficção é muito interessante, e tem origem na Bíblia também, né? Então vale a pena você pensar, e atrai muito as pessoas hoje. Por quê? Porque as pessoas gostam de ler histórias que acabam levando elas a pensar, pô, mas peraí, por trás disso o que tem? Ah, entendi. Não vai direto, né? Em vez de fazer um conselho direto, não, você tem que seguir isso aqui. Não. Você conta uma historinha em que o personagem segue aquilo ali, você pensa, puxa, legal o que ele está fazendo. Isso por que ele fez? né? Faz todo... Chama atenção, né? Você quer ver um negócio? Se eu perguntar aqui para eles aqui, o que vocês preferem? Ler ali no livro, ou preferem assistir aquele... Porque a turma está fazendo isso, né? Pega lá a leitura, o livro, e depois o livro transforma-se em filme lá no cinema. O que vocês preferem? Quem prefere o quê? Prefere, Ágila? Eu não gosto de ler. Eu prefiro, com certeza, ou assistir o filme. Mas eu queria saber uma dica, assim, porque eu acho interessante a pessoa que lê. Eu acho muito legal. Eu queria ter esse hábito de leitura, mas eu não tenho. E eu queria saber como fazer para ter o hábito de leitura. Eu sei que eu tenho que começar pelos livros que eu gosto, mas eu já tentei. Eu não tenho esse hábito. Eu queria saber como que eu faço para ter o hábito de leitura. Livros curtos. A primeira dica é livros curtos. O que é curto? Não passa de 100 páginas. Você tem que tentar começar a ler com livros menos de 100 páginas, menos de 80, 90 páginas, porque se você vê um livro lá que são 3 andares aqui, eu não vou conseguir. Me desculpe. Você não consegue mesmo. Tá ali, ó. É o exemplo. Isso aqui você não vai começar. Outra coisa, não precisa ter aquele objetivo de ler, eu li 10 páginas hoje. Não, vai lendo devagar. Vai lendo, vai tentando entender o que você está lendo, volta. Não tem problema de voltar. Eu faço isso com muitos livros. Eu estou lendo, às vezes no metrô, aí no outro dia eu vou ler de novo, né? Fico pensando, o que eu li ontem mesmo? Deixa eu voltar 2 páginas para trás. Porque você não lembra, você não consegue... Não estava ali Durante concentrado. o dia você leu muitas outras coisas que te tiraram a atenção. Você não conseguiu sair daquele ponto que você tinha parado para continuar. Então, começa a ler... Ler o livro do filme que você gosta ajuda também a pegar esse gosto pela leitura? Ajuda. E você vai ver que muitas vezes, eu pelo menos tenho essa experiência. Quando eu leio um livro e depois vou ver o filme, geralmente o filme deixa a desejar, na minha opinião. Por quê? Porque o livro me levou a muito mais ideias, imaginações. Eu consegui enxergar coisas que depois eu fui lá no filme, puxa, não fizeram assim. Não fizeram assim. Nada a ver. Então assim, mas é legal. Você pode fazer o processo contrário. Vê o filme, gostou, vai ler o livro. Até ele vai te ajudar, porque ele vai aprofundar, ele vai entrar em coisas que você já gostou, mas que você de repente nem tinha pensado. O livro vai expandir o filme, pode ter certeza disso. Essa é uma dica interessante, sim. Olha, o assunto é tão gostoso que a gente nem vê o tempo passar. Felipe, chegou aquele momento de você deixar aquele recado para o pessoal de casa. E eu espero de coração que Deus continue usando você, onde quer que você esteja, incentivando essa turma a ler cada vez mais. Eu espero que vocês também tenham gostado bastante do bate-papo de hoje. Eu espero que vocês continuem com esses hábitos de leitura. E eu fico muito feliz em saber que vocês estão interessados em crescer cada vez mais com isso. Tá bom? Meu conselho, a minha sugestão para você é que você leia bons livros que te levem para mais perto de Deus. Livros edificantes são aqueles livros que nos fazem pensar em quem está acima de nós, que é superior a nós, mas que nos ama. Esses livros vão te ajudar espiritualmente, esses livros vão te ajudar a ser um cristão mais forte, mais motivado. É isso aí. E Felipe, termina com a gente, com a oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de compreender que nós temos a chance de ler bons livros, de ler livros que nos aproximem de Ti, de compreender que a leitura não é só para distração, para entretenimento, mas é para uma maior edificação da nossa vida,
para um maior relacionamento com o Senhor. Nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê. Até a próxima semana. Um forte abraço.